E aí, pessoal, vamos lá. Vamos fazer algumas análises da prova da OAB, o 43º exame de ordem. Olha que questão interessante nós temos aqui. Uma questão de número 57. Ela relata que duas pessoas combinam a prática conjunta de um crime de furto. Cuidado, aqui é um crime de furto. E um deles, Moisés, exime o motorista, aguarda na rua com o carro já ligado. E Atineu, especialista em abertura de cofres, ingressou na residência de um famoso jogador de futebol que atuava no exterior. Veja só, é preciso analisar o caso. Ambos pensavam que a casa estava vazia, mas somente um deles, certo? Apenas quem entrou, que foi o Atineu, se deparou com a Isabel, a empregada doméstica que trabalhava no local. Tendo então sacado a arma de fogo que portava sem a ciência de Moisés, ou seja, sem a ciência do motorista que estava lá fora, e mata Isabel com um tiro na testa. Para o meu aluno, especialmente o aluno de terceiro período, essa é uma questão muito simples de se resolver. Por quê? E aí nós vamos falar da responsabilização pelo crime dos dois acusados, dos dois envolvidos nessa trama delituosa. Veja só, Moisés, que combinou apenas a prática de um furto, deve responder pelo homicídio de Isabel. A resposta, inequivocamente, é a alternativa D, pessoal. Moisés deve responder ou ser responsabilizado mediante a aplicação da pena relativa ao crime de furto. Ele não tinha ciência. E só para que os meus alunos vejam o quão a nossa prova está próxima da prova do OAB, eu trago uma questão da última prova aplicada ao terceiro período. Vamos lá, vamos ver se tem alguma semelhança com a questão da OAB. Eu relato aqui: Lucas e Carlos Dantas planejam um crime de furto qualificado. Veja só, até o mesmo exemplo, é um furto qualificado. No dia da execução do crime, Lucas ingressou no imóvel e subtraiu os bens, quando Carlos permaneceu do lado de fora, vigiando para alertar sobre a presença de terceiros. No entanto, Lucas decidiu, por conta própria, agredir violentamente o proprietário do imóvel, causando lesões graves. A pergunta é a mesma. A responsabilização criminal de Lucas e Carlos deve ser a mesma? Pois é, questão aqui na nossa prova, questão a ser marcada, a alternativa A. Carlos Dantas responde apenas pelo furto qualificado, visto que não praticou a agressão nem tinha o conhecimento da intenção de Lucas. Vejam o quanto a nossa prova aqui da faculdade, do terceiro período, está próxima da dificuldade, o grau de dificuldade, até a forma que o questionamento é apresentado, ela está aqui bem próximo da prova do AB. Pois é, pessoal, de igual modo também tivemos na prova aqui de penal do 43º exame de ordem, a questão de número 61, questão muito semelhante com a aplicada em sala de aula. Veja só, aqui a questão vai analisar e precisa de um conhecimento acerca dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tá certo? Ele dá uma penalização aqui de 8 meses de reclusão. Ele cita a situação aqui de condenado, ou seja, reincidente em crime culposo, e aí ele traz as alternativas, que obviamente é a letra D. Apesar da reincidência de crime culposo não obstar ou não barrar a substituição, o fato do crime ter sido cometido com violência à pessoa impede a substituição, pessoal. Crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa impede essa substituição. Inteligência também, que conseguimos extrair das nossas questões em sala de aula. Veja só, aqui eu tenho uma questão que foi
apresentada na minha última prova de Direito Penal para os alunos, também do terceiro período, salvo engano, em que o cidadão Carlos ele foi condenado. E aí eu faço essa análise se tem os requisitos ou não dessa conversão. E aqui eu aplico a substituição porque digo que preencheu todos os requisitos. Isso mostra que a nossa prova, mais uma vez, está muito concatenada com os assuntos e a forma que é cobrado pela OAB. Olha aí mais uma vez o meu aluno do terceiro período sendo agraciado com questionamentos e assuntos abordados em sala de aula. Veja só, a questão 64 do exame de ordem, ela apresenta uma situação em que a cidadã ela já havia sido condenada e estava ali no regime semiaberto, certo? Ela estava ali, aliás, ela estava ali no regime aberto e cometeu um novo crime durante a execução daquela pena que estava em regime aberto. E o grande questionamento é: pode regredir por salto, ou seja, ela pode sair do aberto direto para o fechado? Pode? Claro que pode. E aí, a alternativa de letra D. A prática de novo crime cometido por Gabriela configura, em tese, falta disciplinar de natureza grave, autorizando de forma fundamentada a regressão de regime por salto. O que não pode é progredir de regime por salto. Eu não posso sair do fechado direto para o aberto. Esse sistema progressivo eu preciso respeitar. Mas a regressão, em casos de falta grave, como a questão traz, aí sim é autorizado. Gabarito, letra D. E aqui, pessoal, uma questão de processo penal, uma questão muito simples, muito tranquila e que foi tema da nossa prova oral no semestre passado. Veja só, meus alunos vão lembrar desse questionamento. Fábio foi submetido ao julgamento pelo tribunal do júri, ao final condenado a uma pena de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado. Você, como advogado de Fábio, interpôs tempestivo e cabível recurso. Qual é o recurso para você combater a decisão do conselho de sentença, a decisão do júri? Isso foi tema da nossa prova oral, pessoal. Não há dúvida que o recurso é o recurso de apelação. E o efeito é o devolutivo restrito. O papai até comentou aqui que existia uma súmula 713 que define os efeitos do recurso aí no tribunal do júri, tá certo? É uma questão simples também abordada em sala de aula.